lá em Curitiba. Chegou aqui, como é que foi para descobrir o teu processo para poder entrar na área de psicologia aqui em Portugal? Né? Porque, lógico, a Carol nunca deixou de atender no Brasil. Continuou, porque podia trabalhar lá, mas aqui profissionalmente não podia exercer a tua profissão. Você teve que fazer um caminho longo aí para chegar aonde está hoje aqui, estabelecida como psicóloga no Brasil e em Portugal. Então, quer partilhar um pouco desse teu caminho, seja ele melhor ou, né, mais difícil ou mais fácil? Como é que foi isso? Então, bom, foi uma saga. Antes de vir, eu imaginava, assim, que seria um recomeço, né? Não estava vindo com um emprego, imaginava que seria um recomeço, sabia que tinha que fazer um reconhecimento, que o Estado de Portugal tinha que reconhecer meu diploma de psicóloga, sabia que exigia-se mestrado, mas não imaginava que seria tão difícil como foi, né? E são esses imprevistos no meio do caminho, né, que vão acontecendo nesse processo. Bom, então, quando eu vim, já vim com toda a documentação que imaginava ser necessária, né, toda a documentação apostilada, enfim, e sabia que precisava, então, ter um mestrado, né? Havia acontecido uma mudança na lei, né, que é o Tratado de Bolonha, que unifica o ensino superior na União Europeia, né, na maioria dos cursos superiores, né, pensando aí na psicologia. Então, antes era equivalente ao Brasil. Por exemplo, no Brasil, a graduação de psicologia são 5 anos. Agora, aqui não. A graduação, que se chama licenciatura, são 3 anos, e mais o mestrado, que são 2 anos. Né? Então, aqui, isso, mestrado integrado, exatamente. Então, eu tinha que fazer esse pedido e apresentar a graduação, independente de no Brasil eu ter 5 anos de graduação, mais 2 de mestrado, que dá 7, e aqui ser 5, não interessa. Interessa que você tem que apresentar. Interessa entre aspas, né? Porque aí no meio desse caminho tem muitos detalhes, muitos pormenores. As informações não são tão claras, as informações. Enfim, não é um processo simples, mas ok, eu fui pesquisando, fui conversando com os colegas, né, entrando em contato com os grupos da área, isso ajuda muito, como por exemplo o TI para Tugaí, né, na área de TI, mas também tem em outras áreas, e isso ajuda muito mesmo. Atualmente, até fazendo um parênteses, foi criada a Associação de Psicólogos Brasileiros em Portugal, que acolhe os estudantes, os profissionais, né? Uma iniciativa bem bacana e super importante, assim, nesse percurso eu senti que foi, assim, essencial esse contato com os colegas e tive muitas ajudas, assim. Então, pesquisando isso, fui conversando e vendo qual universidade primeiro eu ia dar a entrada para ter esse diploma reconhecido. Dizer, você tem reconhecimento de mestre em psicologia em Portugal, porque com isso eu poderia solicitar o registro na ordem, né? Na ordem dos psicólogos portugueses, né? Que é o órgão que regulamenta a profissão aqui em Portugal. Eu precisava desse registro para poder atuar como psicóloga em Portugal, principalmente na minha área, que é a área clínica. Sem esse registro, sem a cédula profissional, sem o registro na ordem, eu não conseguiria atuar aqui. E aí, fazendo toda essa pesquisa, estava mais próxima da Universidade de Lisboa, mas o que eu sabia é que o processo lá estava muito lento, muito demorado, e eu tinha urgência. Então, eu acabei solicitando numa outra universidade, onde me relatavam que era mais rápido e que os retornos eram mais positivos. E pesando um ponto aqui, um ponto ali, acabei submetendo o meu pedido de reconhecimento, e é reconhecimento específico, é um tipo de reconhecimento que é diferente do reconhecimento automático, que é possível, mas tem outras questões. Mas a ordem exige para nós que estamos vindo do Brasil reconhecimento específico nível mestre.
Então, eu fiz o pedido na universidade, aí eles têm um prazo de 90 dias para dar o retorno. E aí, ok, esperei o prazo. Quando teve o fim, quando chegou ao fim do prazo, tive um retorno negativo e não esperava. Não esperava que o retorno fosse negativo. Foi bem difícil, porque eles também alegaram, indeferiram o processo e alegaram que havia uma incompatibilidade na metodologia da minha dissertação. Então, era um ponto dentro de todos os critérios possíveis, era um aspecto lá, né? Aquele ponto que eu não encontrei muito bem, né, na lei isso, mas enfim, eles alegaram que não reconheciam o meu mestrado. Foi bem difícil. Essa época foi bastante difícil. Porque, como você disse, mesmo eu continuando trabalhando no Brasil, com os projetos no Brasil, de alguma forma ou de outra, claro, meu desejo era atuar na minha área aqui, né? Também pensava em outras possibilidades fora da minha área, mas também considerava uma série de outros fatores que envolvia isso, né? Adaptação aqui, todo o processo também aqui da mudança, as crianças, e considerando que a gente estava no meio da pandemia também, né? Para Logo ajudar, veio para a ajudar. pandemia, né? Confinamento 1, confinamento 2, enfim, tudo ficou um pouco mais complicado, mais demorado. Mas, em contrapartida, tinham outros setores, né, que com essa mudança estavam valendo a pena, aquilo que a gente estava falando de saldo, né? Então, tinham outros fatores que acabavam me motivando, né, a continuar aqui, né? E a bancar e a tentar sustentar esse desejo de continuar, né, na busca desse reconhecimento, né? E aí, então, eles me deram um período para fazer um pronunciamento, fiz o pronunciamento, foi negado novamente, fiz todo, né, um embasamento, negaram, alegaram novamente que não. E aí eu entrei com recurso jurídico, porque eu acreditava que eu tinha argumento suficiente Claro. mesmo, e depois de uma longa batalha, eles me concederam a licenciatura. Né? Então, me deram a licenciatura. Só que com a licenciatura, assim, abria um pouquinho mais o meu campo de possibilidades, mas é uma vaga ou outra na minha área e nada na área clínica, né? Que é a Para área fazer que um estágio, para fazer uma não, coisa tem assim. algumas áreas que às vezes eles É, pedem a licenciatura, área social, uma outra ok. área do trabalho, enfim. Mas é bem difícil, né? Porque você vai concorrer também como estrangeira, né? Então, tem esses aspectos aí que tem que ser considerado, né? Mas eu já tinha licenciatura, né? Só que assim, é um processo extremamente trabalhoso, burocrático, custoso, tem um valor alto, né? Um investimento financeiro é grande, o investimento psíquico é grande, para bancar isso, e aí, assim, quando veio isso, eu parei para repensar. A informação que eu tinha até aquele momento era que eu não podia fazer de novo, submeter novamente o mesmo pedido, não podia fazer um pedido de reconhecimento específico do mestrado integrado. Na verdade, eu não sabia direito que era só assim, do mestrado integrado. Eu achava, então, não posso mais. Então, o que eu tenho que fazer agora? Ou eu mudo o rumo, né, e repenso, ou então vou ter que fazer de novo mestrado aqui em Portugal. Estava pronta para fazer o mestrado em Portugal. Né? Era o caminho que eu estava pensando, e sim, sempre conversando muito com o Rafa, a gente conversando. Essa parceria sempre foi muito importante, né? Um diálogo aberto, né? E aí, né? Todo mundo tem que estar bem aqui. E é claro que esse aspecto profissional pesou muito, mas não era só isso, né? Tinham outros que estavam muito bem, então me davam assim uma força, né? Porque quando a gente estava conversando, você até falou como é que você fez para não enlouquecer. Assim,
é difícil, né? Mas como eu disse, a gente também fala de um lugar privilegiado e eu acho que, assim, para mim, a minha análise, que eu sempre continuei, né? Mesmo, claro, e por trabalhar na área, a gente tem que estar sempre fazendo, buscando nossa análise pessoal. Isso me deu muita força também, me ajudou muito a localizar as minhas questões aí, né? E seguir, e bancar e Uhum. sustentar esse desejo, né? E aí, ok, fui atrás e antes de buscar esse segundo mestrado, continuei pesquisando e descobri então que eu podia submeter novamente um pedido, mas não para mestrado integrado, eu podia submeter para o mestrado segundo ciclo, só o mestrado Certo. separado. Uhum. E foi o que eu fiz, né? E aí dessa vez eu pesquisei, né, novamente o plano de ensino, a grade curricular, mais voltada realmente para a minha dissertação, para a minha área, que é a psicanálise, e encontrei e submeti numa outra universidade e logo eu consegui o reconhecimento do nível de mestre. Que bacana, hein? E juntei tudo isso e fui fazer o pedido na ordem dos psicólogos, né? Que foi quando daí eu consegui o registro junto com outros documentos, né? Era só uma parte do processo. Depois chegava a Claro. parte do processo de fazer o pedido na ordem, na OPP, e aí foi quando eu consegui a inscrição na ordem.